glórias a Deus. Nós vamos agora continuar a nossa série de mensagens e exposições do Evangelho de Mateus. Nós vamos hoje para a parte 48. E o título de nosso sermão é O que busca, encontra. O que busca, encontra. Evangelho segundo o apóstolo Mateus, capítulo 7, dos versos 7 ao 11. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Amém. Deus seja louvado. Então nós temos aqui, Senhor, meus irmãos, uma palavra do Senhor em que Ele nos dá uma palavra de ânimo, de incentivo, de esperança do porquê nós devemos buscar tudo aquilo que precisamos no Senhor. Por que nós devemos buscar tudo aquilo que nós necessitamos em nosso Pai? Existem orientações aqui sobre a busca a Deus, a busca correta a Deus, que na verdade é um tema do Sermão do Monte inteiro, como nós veremos aqui. Então, se você está em busca, como Jesus vai falar no verso 11, de bens, ou seja, de coisas boas, de coisas que o Pai nos ensina a valorizar, de coisas que o Pai nos ensina que devemos buscar. Nós temos aqui uma palavra do Senhor, do porquê que você deve buscar tudo que você precisa em Deus e somente em Deus. Jesus diz: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. O que Jesus está dizendo aí nesses dois versos? Em primeiro lugar, ele está falando que a nossa busca, quando é em Deus, não é em vão. Ele está nos lembrando que nosso Deus, ele é vivo. E essa é uma grande diferença entre servir ao Deus vivo e servir a falsos deuses. Vocês lembram lá, como a gente acabou de ler lá na história de Acabe, que existiam aqueles falsos profetas. E qual era a característica daqueles falsos profetas lá? Acabe, um rei perverso, estava cercado de 400 falsos profetas. Do que valia aquelas palavras? Não valiam de nada. As palavras daquele falso profeta, na verdade, iria levar Acabe à morte, porque eles estavam dizendo: não vai que o Senhor vai te abençoar. Vai na guerra que o Senhor vai te abençoar. Era tudo mentira. Essa é a característica da falsidade. Essa é a característica da falsa espiritualidade, das falsas religiões, das seitas, das heresias. Quer dizer que eles te colocam para buscar algo que você nunca vai encontrar. Porque não é baseado na verdade. Faz isso que vai conseguir aquilo. Faz aquilo outro, você vai conseguir aquilo outro. Tudo busca falsa. Não é assim com Deus verdadeiro. Com Deus verdadeiro, ele existe, ele é, e ele é galardoador. Hebreus 11, ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele realmente atende. Quando nós pedimos, ele realmente dá. Quando nós batemos, ele realmente abre. Porque ele é um Deus vivo que interage conosco de maneira verdadeira.
E para entender, então, essa busca, para a gente entender como é que eu busco no Deus verdadeiro, tem uma maneira correta. Não é a maneira de Acabe, não é a maneira desses reis perversos de Israel, mas é a maneira que Cristo nos ensinou. Sobre essa busca, sobre a maneira correta de buscar, eu vou elencar aqui 4 pontos. Tem 4 coisas que o Senhor Jesus nos ensina no Sermão do Monte sobre a maneira correta de buscar a Deus, que é a maneira que nós devemos entender. Em primeiro lugar, presta atenção, primeiro ponto, que entre os versos 9 ao 11, entre os versos 9 ao 11, Jesus ele faz a comparação com o Pai. Tem uma analogia com o Pai. E Jesus diz, vocês que são pais, até os pais maus, até os pais ruins, eles sabem dar coisas boas para os filhos. É um argumento que Jesus está lançando. Para pensar por um instante. Talvez você tenha um pai que você fala assim, meu pai não foi um pai muito bom, não. Ou minha mãe não foi a mãe muito boa, não. Ou talvez você conhece alguém que foi assim. Ou que é assim, que tem algum pai que não é presente, um pai ausente, alguma coisa. Mas você reconhece que mesmo esse pai ou essa mãe que não são pais muito bons, eles conseguem dar um presentezinho. Eles conseguem dar um presente, eles conseguem fazer um agrado. Chega lá no Natal, chega em alguma festa, algum feriado, aniversário, ele sabe dar coisas boas. Então, quando a gente para para pensar, existem pais que eles pensam que eles são bons pais porque eles deram algum presente, algum dinheiro. Sabia que tem pai que é assim? Eu já dei algum dinheiro, já dei algum presente, então tá bom. Tá bom. O resto, o cara é louco. O cara é louco, mas ele se acha um bom pai porque ele dá algum dinheiro, alguns presentes. Jesus está dizendo aí, não, que até um mau pai sabe fazer isso. Até um mau pai, ele sabe chegar no aniversário e fazer uma média. Por quê? Porque o bom pai, ele é no dia a dia. Não é só nos momentos especiais, não é só naquela data, não é só naquele momento. O bom pai, ele é continuamente. A boa mãe é continuamente. É uma forma de ser, não é só o que você vai dar de vez em quando. É uma forma de ser, de amor, de preocupação, de disciplina, de educação para os filhos. Aí Jesus, por que Jesus está falando isso? Pelo seguinte, se até um pai ruinzinho, se até ele sabe dar uma coisa boa para o seu filho, então se você disser que Deus não dá coisas boas para os seus filhos, você está dizendo que ele é pior então do que um pai ruim. Jesus está dizendo, isso aqui é o básico. Isso aqui é o mínimo. Até vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, muito mais Deus que é um pai bom. Muito mais Deus sabe dar coisas boas para os seus filhos. Então, o ponto que eu quero aí colocar, que eu quero mostrar para vocês, é que para buscar em Deus, para pedir a Deus, para bater, para buscar, você tem que entender quem é o Deus a quem você serve. E você tem que entender que o Deus a quem você serve, ele é o Pai perfeito. E como Pai perfeito, ele é muito melhor do que esses pais humanos. Ele é muito melhor do que você é como pai. Ele é um pai perfeito e ele sabe dar coisas boas aos seus filhos. Você tem que confiar nisso. Uma das coisas que nos atrapalha na oração, uma das coisas, é quando nós somos tentados a desconfiar de Deus. Ou a desconfiar que Deus está interessado no seu bem. Quando existe aquela desconfiança de que talvez Deus não se importa, ou não liga, ou não dá importância para mim.
E eu quero dizer que você precisa lutar contra esse pensamento, e é esse pensamento que Jesus está ensinando aqui você a lutar contra. Você tem que crer que Deus é o seu Pai e que Ele sabe dar bens, verso 11, coisas boas aos que lhe pedem. Você precisa crer nisso. Você precisa sair do pensamento de que... quando a gente fala assim, você acredita em Deus? A maioria dos brasileiros vão dizer que sim. Só que a concepção que eles têm de Deus é alguém assim meio distante. Tem um criador. O que eles querem dizer assim, existe alguém ou alguma coisa que criou o universo. Alguns vão ter assim, acho que é uma força, uma energia que criou o universo. Quando Jesus nos ensina a nos relacionarmos com Deus como nosso Pai, ele está dizendo que não é simplesmente um criador distante. Ele é o criador, mas ele é um criador relacional. Ele se relaciona conosco como seus filhos, e ele é um pai bom. Então se pergunte quantas vezes você vai orar e não fica aquele pensamento lá no fundo que Deus não se importa com aquele seu pedido, que Deus não está muito interessado em me ouvir. Este pensamento é pecado. Ele chega com um ar de piedade. Não, eu sei que Deus, ele não se importar comigo, tudo bem. Mas é pecado. Esse pensamento é pecado. O que a gente precisa fazer com o pecado? O que a gente faz com o pecado? A gente se arrepende. Por que é pecado? Porque é a mesma coisa de teu filho. Para pensar aí. Teu filho. Ele fica o tempo todo pensando, meu pai não está nem aí para mim. E você fazendo tudo por ele. E ele dizendo, não, meu pai não faz nada por mim, não. Meu pai não liga para mim, não. Minha mãe não liga para mim, não. Você não sentiria triste, não? Se você for um pai fazendo tudo, cuidando, e ele fica dizendo que você não se importa, o nosso pai é perfeito. Dizer ou pensar que ele não se importa é um pecado terrível. Então você precisa se arrepender desse pecado e você precisa passar a entender: o meu pai se importa comigo e se importa muito. Ele se importa comigo e se importa muito. Muda essa chave da sua mente. Troca esse pensamento. Passe a crer que Deus é o nosso Pai. E aí eu quero lembrar para vocês algo que nós falamos lá na introdução do Pai Nosso. Que Deus somente é Pai de quem recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador. Não tem como você querer que Deus seja o seu Pai. Ah, Deus é meu Pai, mas eu não recebo, não aceito Jesus, não. Não, Deus só é Pai de quem recebe o Filho. João capítulo 1 diz, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você precisa receber a Cristo como teu único e suficiente Salvador. Você precisa receber a Cristo como teu Senhor e Salvador. E aí Deus será o teu Pai. É sobre esse ponto aqui, de que Deus ele está interessado em nós, que Deus nos ama, que Deus cuida de nós. Eu vi essa semana, você sabe que se você entrar no YouTube, tem de tudo no YouTube. Tem tudo lá, desde do pior até o melhor. O YouTube é uma selva, né? É uma selva, você encontra de tudo. E de vez em quando, eu paro lá para ver o que o povo está pregando. E o YouTube tem tudo quanto tipo de pregação. Até a maior heresia que você pode imaginar, você vai encontrar lá. Até pregações muito boas e edificantes. Então, tome cuidado com o que você assiste, o que você vê, o que você faz na internet. Tem de tudo. Mas eu vi essa semana um pregador
Eu não sei como que parou na minha tela. Às vezes tem coisa que surge na recomendação, né? Vai recomendando. Mas ele dizia assim, ó. Ele dizia que você não deve ir para a igreja para ser abençoado por Deus. Você não deve ir para a igreja para ser abençoado por Deus, porque a bênção você já recebeu quando Jesus morreu na cruz. Então você vê que esta linguagem, ou essa forma de pensar, não é bíblica. Não é bíblica. Porque não existe nada que eu possa dar para Deus sem que Ele me dê primeiro. Isso, na verdade, é um pensamento arrogante. Ah, eu não quero as bênçãos de Deus. Bom, se você não quer as bênçãos de Deus, você vai para o inferno. Primeira coisa, você vai para o inferno, porque a maior bênção que você tem de Deus é a salvação. Isso é uma bênção. A salvação não é algo que você conquista. A salvação é algo que você recebe como uma bênção de Deus. E o segundo ponto é que, além da salvação, tudo que você tem vem de Deus. Tudo que você tem, até aqueles... cheguei aqui, ó, eu senti umas moedinhas no bolso. Eu acho que eu devo ter uns 80 centavos aqui. Esses 80 centavos eu só tenho porque Deus me deu. E Ele me dá porque eu oro, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, tudo o que nós temos, tudo o que nós queremos, nós devemos buscar em Deus. Esse negócio... Aí ele falava assim, não, o seu dinheiro... Ele fala, o seu dinheiro não tem nada... Deus não tem nada a ver com isso, com o seu dinheiro. Ele dizia, dinheiro você consegue trabalhando. Ele dizia, dinheiro você consegue trabalhando. Meus irmãos, tem capítulos inteiros refutando isso. Ó, sim, dinheiro eu consigo trabalhando, mas se Deus não me der saúde, se Deus não me der força, se Deus não me der oportunidade, se Deus não abrir as portas, eu vou morrer de fome. Eu só consigo dinheiro trabalhando porque Deus abençoa meu trabalho. Então a gente tem que parar de pensar que existem áreas na vida que naquela área eu não preciso de Deus. E tem um ar de piedoso. Ah, eu não vou para a igreja buscar bênçãos materiais. Se eu não tiver bênção material de Deus, eu passo de fome. Porque o pão nosso de cada dia é uma bênção material. Tudo que eu tenho, a saúde, o dinheiro para pagar, médico para minha filha, tudo vem de Deus. Então a gente tem que aprender com Jesus, e seja qual for a necessidade que você tem, seja necessidade física, espiritual, financeira, trabalho, problemas, relacionamentos, seja qual for a necessidade que você tem, aprenda a dizer para o seu pai. Aprenda a falar com o seu pai, aprenda a buscar com o seu pai. Seja qual for a tua necessidade, o único que pode te ajudar é o teu pai. Todas as outras coisas são instrumentos na mão de Deus. Não fique colocando na tua cabeça, não, essa parte aqui da minha vida Deus não se importa. Eu tenho esse problema aqui, mas Deus não se importa. É isso que muitas pessoas estão colocando na sua cabeça. Que Deus não se importa, mas Ele se importa sim, porque se até os pais ruins... Pensa aí, os pais ruins. O filho pede um peixe. Verso 10, ele dá uma serpente? Pode ver. Até os pais ruins, eles fazem um churrasquinho para o filho dele, um peixe assado, e chamam o filho. Não quer dizer que o cara é um bom pai. Por que que a gente está achando que Deus é pior do que isso? Então, esse é o primeiro ponto. Enxergue a Deus como um pai perfeito e aprenda a colocar diante dele todas as tuas necessidades, todas elas, não interessa de que área, todas elas. E mais, faça isso na sua casa
e venha para a igreja fazer aqui na igreja. Venha para o culto. Crie o hábito de quando você vir ao culto, você coloca aqui em suas orações as coisas que você precisa. Pai, eu preciso me santificar nesta área. O Pai é o único que vai te santificar. Pai, eu tenho esse problema, essa doença, essa enfermidade, essa dificuldade financeira. Não tenha medo. Ele é o teu Pai. Coloque diante dele tudo que você precisa. E se você não colocar, isso é sério, isso é arrogância. Porque imagina você, pense da seguinte forma. Por que isso é arrogância? Imagina que você é um pai muito rico, tá? Quem são os pais ricos aqui, ó? Estou olhando lá atrás, o Douglas é multibilionário. Imaginou aí, tá? Se imagina que você é multibilionário. Imaginou? Tá. Aí você fica sabendo que o teu filho, ele tá morando na rua porque ele não teve dinheiro, ele tá morando na rua. A pergunta que fica é, por que ele não foi te pedir ajuda? Não chega a ser ofensivo? É ofensivo. Por que ele não te pediu ajuda? A gente, por acaso, tem um pai no céu que é ruim para não pedir? Ele é muito mais do que um pai bilionário. Ele é o dono de tudo. Então você vê que tem coisa que a gente faz quando a gente não pede, que é uma forma de dizer que então que Deus é ruim. Como se ele não se importasse. Aprendam a crer na bondade de Deus. O próximo ponto que eu quero colocar para vocês aqui é esse pedir, no verso 7, volta no verso 7, ó, pedir, depois ele usa o verbo buscar, depois ele usa o verbo bater, então são vários verbos para falar da mesma coisa. Mas eu quero enfatizar que esse pedir não quer dizer que você vai pedir tudo ou qualquer coisa que vier na tua cabeça, tá? Como assim não é para eu pedir tudo e qualquer coisa que vier na minha cabeça? Porque aquilo que nós pedimos a Deus se limita ao que Cristo nos ensinou a pedir. Então, é o seguinte, amanhã de manhã eu vou jogar na Mega Sena e eu vou fazer oração antes, agora que eu aprendi com o pastor, eu vou pedir para ganhar na Mega Sena e pronto, tá tudo resolvido, né? Não, porque este é um tipo de pedido que a Bíblia não nos ensina a fazer. Então, não é pedir, sai pedindo qualquer coisa, porque tem coisa que não é bom. Tem coisa que não é bom. Eu vou pedir algo a Deus, eu sempre tive vontade de trabalhar. Eu sempre tive vontade de trabalhar numa boate. E eu vou pedir a Deus para trabalhar no bar daquela boate. Não, porque isso não é um bom trabalho. Não é um bom trabalho trabalhar no bar da boate. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que tem pedidos, nesses exemplos, eu estou mostrando que tem pedidos que você não deve fazer. Por quê? Porque como nosso Pai é bom, Ele só vai nos dar coisas boas. Esse é o argumento de Jesus, quando ele diz: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? O que Jesus quer dizer com pão que uma pedra? Quer dizer que pedra não é algo de se comer. Ou seja, se o filho pedir pão, ele está pedindo algo para comer. O pai não vai dar uma pedra. Come essa pedra aqui. O filho pede o peixe. Come essa cobra aqui. Não, o pai, ele só dá coisas boas. Então nós precisamos aprender a orar pedindo coisas boas. Só que coisas boas não é o que a gente acha que é bom, mas é o que Deus, em sua palavra, nos ensina a pedir. Então vamos pensar em alguns exemplos. Na Bíblia, nós temos exemplos de pessoas doentes pedindo para ficar bem de saúde, para ser curado. Nós temos.
Nós temos muitos exemplos. Então, quando nós oramos para Deus sarar a saúde de alguém, nós estamos pedindo algo que o próprio Deus nos ensinou. Tudo o que nós oramos, tudo que nós pedimos, nós precisamos ter a certeza que Deus nos ensinou a pedir aquilo. Que Deus nos ensinou a pedir aquilo. Ou seja, nós precisamos criar capacidade de desenvolver os nossos pedidos com base na palavra de Deus. Então, Deus nos ensinou a pedir por saúde. Deus nos ensinou a pedir por trabalho. Deus nos ensinou a pedir pelo pão de cada dia. Deus nos ensinou a pedir por justiça. Então, se eu estiver sendo injustiçado, por exemplo, eu estou sendo injustiçado, eu posso pedir a Deus para fazer justiça? Sim, Jesus ensinou isso, por exemplo, na parábola do juiz, parábola da viúva, me esqueci o nome da parábola, mas tem o juiz injusto, parábola do juiz iníquo, Lucas capítulo 18. Lá no início de Lucas capítulo 18, Jesus ensina a orar pedindo por justiça quando você é injustiçado. Então, na Bíblia tem muitos leques de coisa que Deus nos ensina a pedir. Então, não é simplesmente que Deus é o teu pai e por isso você pede. É mais do que isso. Ele é teu pai, ele te ama e ele te mandou pedir. É como se ele dissesse assim, ó, filho, tudo que você precisar, se precisar de comida, se precisar disso, daquilo, me liga. Me liga e me pede que eu vou mandar. Aí você fala, não vou não. Porque na verdade ele não se importa tanto comigo. Vocês estão vendo como que a gente entra em pensamentos que não fazem sentido? São pensamentos de incredulidade. Deus não somente mandou pedir, mas ele especifica na Bíblia as coisas que você deve pedir. É como se ele dissesse, me peça isso. Me peça isso. O livro de Provérbios diz que a esposa prudente vem do Senhor. A esposa prudente vem do Senhor. Ou seja, você está, tô solteiro, tô me sentindo solitário. Mas essa parte, eu já vi gente falando assim, essa parte aí de conseguir encontrar alguém, isso aí não é com Deus não, porque Deus não é cupido. Tira Deus disso, que você vai encontrar alguém que vai te perturbar. A Bíblia diz que até para conhecer alguém você pede a Deus. Deus, me livra. Posso dar uma ideia de oração? Me livra de todos os loucos. Não quero entrar em casamento com doido, não. As mulheres podem dizer assim, Deus, me dá um homem trabalhador. Não casa com vagabundo, não. Me dá um homem trabalhador, me dá um marido que me ame. Eu não preciso pedir isso a Deus. Então vai para sua conta e risco. Vai para sua conta e risco. Então a gente precisa aprender a ler essas passagens bíblicas em que Deus nos faz promessas para a gente buscar aquilo que Ele manda pedir. E dentro disso, o meu terceiro ponto que eu quero elencar é que, ao atender orações, Deus leva em consideração a fé e as obras de seus filhos. A fé e as obras de seus filhos. Então, só para recapitular, o primeiro ponto é, para buscar, nós precisamos crer que Deus é um bom pai. O segundo ponto é, ao buscar, nós devemos pedir somente as coisas que Deus nos ensinou a pedir. E o terceiro ponto que eu vou colocar agora é que, ao responder a nossa busca, Deus dá de acordo com as nossas obras. Então, deixa eu falar algo sobre isso, tá? Nós sabemos que a salvação, ela é por meio da fé. Nós recebemos a salvação por meio da fé.
e por meio da fé somente. Então, em Efésios 2, nós aprendemos que para você receber a salvação, para você ser salvo, você recebe a salvação no momento que você confia, crer em Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. E naquele momento, Deus nos perdoa de todos os nossos pecados. Naquele momento, Deus imputa os nossos pecados a Cristo, que foi morto na cruz, e a justiça de Cristo é imputada a nós, no momento que nós cremos. Então, a salvação não é com base em nossas obras. A salvação não é com base em nossas obras, porque quando Deus nos salva, Ele nos salva nos perdoando de nossos pecados. Efésios capítulo 2 ensina isso com muita clareza. Só que aí a confusão entra, porque as pessoas acham que se salvação não é com base nas obras, então as obras não têm nenhuma outra utilidade ou função. Deixa eu fazer uma analogia dessa confusão para você entender. Imagina que para trocar o meu pneu, vou dar um exemplo bem absurdo para vocês entenderem. Para trocar o meu pneu, eu vou usar essa caneta aqui para poder colocar lá e arrancar e tirar. Vai funcionar? Não vai funcionar. Essa caneta aqui vai até quebrar na hora lá, né? Então, é isso aí, você tentar se salvar pelas suas obras. Você não tem obra suficiente para se salvar. A salvação é só por Jesus. Agora, isso quer dizer que se essa caneta não serve para isso, quer dizer que ela não serve para nada? Não, ela serve para escrever. Então, as boas obras, elas servem para muita coisa na Bíblia. Muita coisa. Não servem para salvar. Mas quando você é salvo, Jesus Cristo te santifica, e essa santificação quer dizer que você vai passar a obedecer a Deus, e neste obedecer a Deus, as suas boas obras vão ter muita utilidade. Muita utilidade. E o cristão deve se entregar às boas obras. O próprio Paulo deixa isso claro em Efésios 2. Podem abrir Efésios 2. Efésios capítulo 2. Vamos ler os versos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, eu acho que o verso 9 não tem como ser mais claro do que isso. Ele está dizendo que a salvação não vem das obras. Se não vem das obras, é por meio do quê? É por meio da fé. Ok. Mas o verso 10 diz assim, ó. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então ele está dizendo que as boas obras não têm lugar nenhum, não. Porque no verso 10 ele diz que você foi criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então as boas obras são importantes. Verso 9, não é para se salvar, mas para outras coisas. Por exemplo, o teu próximo precisa das tuas boas obras. O teu próximo precisa das tuas boas obras. Por muitas razões. Aí eu quero levar a seguinte reflexão. Vamos voltar lá para Mateus 7.
Eu quero que você entenda que esse buscar, que esse bater, não se restringe ao que você fala com Deus no momento da oração. Buscar não é só o que você fala com Deus no momento da oração, mas também as boas obras que você pratica são levadas em consideração na hora de Deus te atender. Então, quando você ora, Deus vai julgar você não só com base no que você está dizendo, mas de acordo com as suas boas obras, Ele pode te atender ou não. Eu vou dar alguns exemplos bíblicos disso, mas eu quero deixar bem claro o ponto inicial, o ponto aqui. Deus atende às nossas orações não somente de acordo com o fato de que nós temos fé, mas de acordo com as nossas obras. Pastor, você está falando que as obras são um meio de salvar? Eu não estou falando de salvar. Eu estou falando de atender orações. São dois assuntos diferentes. Você pode ser salvo e não ter uma oração atendida, porque tem uma área da sua vida que você está pecando e Deus não quer te atender por causa daquele pecado, mesmo você sendo salvo. Mesmo você sendo salvo, suas orações podem ser impedidas porque tem áreas na sua vida que você está pecando. Eu vou dar alguns exemplos que refletem isso que eu estou dizendo. Abram em 2 Pedro. 2 Pedro. Eu falei 2 Pedro, né? Na verdade, é 1 Pedro. É 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então veja aí que Pedro está dando uma orientação para você coabitar com a sua mulher com entendimento, dando honra à sua esposa, como vaso mais fraco. Para quê? Para que não sejam impedidas as vossas orações. Então você está vendo que as orações podem ser impedidas de ser atendido, dependendo da forma que você trata a sua esposa. Veja que a pessoa aí com quem Pedro está falando é salva. É uma pessoa cristã. Igualmente, vós, marido, coabitais com entendimento, dando a uma mulher como vaso, como sendo vós os seus coerdeiros da graça e da vida. Essa pessoa tem a graça, ela tem a vida eterna. É uma pessoa salva. Mas essa pessoa salva pode não tratar bem a sua mulher por algum motivo, e ao não tratar bem a sua esposa, as suas orações podem ser impedidas. Então você vê aí que as orações podem ser impedidas, mesmo você tendo fé em Jesus, mas tem uma área na sua vida que não está bem, e isso impede a oração de ser atendida. Abram no Salmo 18. Abram no Salmo 18.
Salmo 18. Diz assim, no verso 1, 2, vamos ler a partir do verso 1. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Então, está vendo que ele está falando de invocar ao nome do Senhor. Quer dizer, ele está falando de oração. Invocação é oração. Olha só o verso 6. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então, ele está dizendo que ele orou. No momento da angústia, ele orou. E aí, ele foi atendido. Deus atendeu a oração dele. Por que que Deus atendeu a oração dele? Olha só o verso 20. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Então você vê que ele está nesta parte aí, explicando por que que Deus livrou ele atendendo a oração dele. Deus livrou ele atendendo a oração dele porque ele foi puro, ele foi sincero, e ele sempre tinha no verso 22 os juízos de Deus, os seus estatutos perante os seus olhos. Juízos de Deus, verso 22, estatutos são os mandamentos de Deus. Ou seja, ele obedecia os mandamentos de Deus. É aí que vem a pergunta. O que é uma boa obra? O que é uma boa obra? Boa obra, eu dei uma aula sobre isso ontem no seminário. Uma boa obra é um ato de obediência aos mandamentos de Deus. A sua obediência aos mandamentos de Deus, isso é uma boa obra. E aqui nós vemos que Deus leva em consideração a sua obediência para decidir se vai te atender ou não. E essa obediência faz parte da obra de Cristo na cruz, porque é pela obra de Cristo na cruz que nós nos santificamos. Deixa eu explicar isso de outra forma. Porque Jesus morreu na cruz por você, você é perdoado dos seus pecados e você tem o poder para obedecer a Deus. Você tem o poder para obedecer a Deus porque Cristo morreu na cruz. Ao fazer uso desse poder, obedecendo a Deus, ele te recompensa atendendo às suas orações. Tudo por causa de Jesus. É tudo por causa de Jesus. Se não fosse Jesus, não teria como você ser atendido, porque você não teria os seus pecados perdoados e você não teria o poder de agradar a Deus. Então, da próxima vez que você falar assim, eu não consigo obedecer a Deus, a minha resposta é, pare de diminuir a obra de Cristo na cruz, porque ele morreu para que você conseguisse. E eu vou dar mais um exemplo. Abram em Isaías 38. Isaías 38. Isaías 38.
Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. E lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Para aí. O rei Ezequias, ele foi um dos maiores reis de Israel. Um dos maiores. Só que nesse momento da vida dele aí, ele era um convertido de verdade, ele era um salvo de verdade. Mas nesse momento da vida dele, ele tinha que botar a casa dele em ordem. A casa dele estava desordenada. E ele ficou doente por uma enfermidade mortal. E o que o profeta está dizendo? Que ele iria morrer daquela doença. Agora olha só o verso 2. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, presta muita atenção na oração dele. Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sobre o que Ezequias está falando na oração? Ele está falando sobre suas boas obras. E ele está usando suas boas obras como motivo para Deus atendê-lo. Lembra-te, Deus, eu sempre fui sincero, eu sempre andei na verdade, lembra-te e me cura. Ele está vendo que ele está usando o fato de ele andar em retidão como motivo para Deus atender a sua oração. E aí eu quero perguntar, é correto ele orar assim? Vamos ver do próprio Senhor, verso 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai, dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te acrescentarei aos teus dias 15 anos. A oração dele estava correta. Veja que ao atender a oração dele, vocês precisam prestar atenção, ao atender a oração dele, Deus levou em consideração que o que ele disse era verdade. Era verdade que ele andava diante de Deus em verdade, com o coração perfeito, que ele fazia o que era reto aos olhos de Deus. E veja que o fato de, naquele momento, ele ter deixado a casa dele se bagunçar, não anulava que esse era o seu caráter essencial. E isso foi considerado por Deus, e Deus diz, não só ouvi tua oração, eu vi as tuas lágrimas. Deus estava preocupado com as lágrimas dele. Deus se importou com as lágrimas dele. Então vocês precisam entender com isso, que quando você ora, Deus leva em consideração como você vive a sua vida no dia a dia. Deus leva em consideração se você é obediente aos mandamentos dele ou se você é um transgressor. No caso de Ezequias aqui, se ficasse só pela casa dele, que naquele momento estava bagunçada, se ele não se propusesse a consertar, colocar a casa dele em ordem, Deus não iria atender a oração dele na enfermidade. Vocês estão vendo? Que Deus atendeu a oração dele na enfermidade porque ele se posicionou. Ele falou, lembra-te, Senhor, que eu sempre fui fiel a ti. E ele estava disposto a consertar o que precisava ser consertado. Isso foi levado em consideração por Deus. Então, a sua oração atendida não é só o que você fala na oração, mas é como que está a sua vida. Isso é uma das maiores motivações que você tem que ter para ser fiel a Deus.
Se você é infiel agora, saiba que pode haver uma tribulação amanhã, que Deus vai lembrar daquela tua infidelidade, ele vai dizer, eu não vou atender. Porque naquele dia, essa pessoa foi infiel e não se importou com as minhas palavras. Saiba que se você construir uma casa baseado na bagunça, não na ordem, não colocando em ordem, no dia que você clamar, Deus pode falar, não, eu não vou atender. Deus atende orações, não de acordo com a fé somente, mas de acordo com a fé e com as obras. Deus dá a cada um segundo as tuas obras. Nós criamos uma igreja que tem medo de falar de obras, tem medo de falar de santidade, tem medo de falar de lei. Tudo isso é heresia. Então, para finalizar, Mateus 7. Vamos voltar para Mateus 7. Pedi, Mateus 7,7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Minha pergunta é, como é que se pede? Se pede falando. Mas não é somente falando que se busca. É falando e praticando boas obras. Saiba que a gente busca as respostas das orações que nós queremos, não é só no momento que a gente está orando, mas é no dia a dia, se a gente está sendo fiel. No dia a dia, a gente está buscando. E saiba, inclusive, que Deus envia provações. Deus envia provações. Se naquela situação você vai escolher, se você vai obedecer, Ele te prova. Você pede algo em oração. Espera que isso vai vir o momento da aprovação. Ele vai testar se o que você disse, você estava sendo sincero. No momento de desespero, a gente fala muita coisa. Muitas coisas verdadeiras. Mas é com as nossas obras que nós provamos se é verdade ou não. Então eu pergunto para vocês, meus irmãos. O rei Ezequias, por que ele foi ouvido por Deus? Por que ele orou e Deus atendeu? Por que Deus ouvia as orações de Elias? Por que Deus ouvia as orações dos apóstolos? Por que eles clamavam e eram ouvidos? Porque eles diligentemente ordenavam as suas vidas em conformidade com as boas obras que a lei de Deus ordena. E quando nós desprezamos o mandamento de Deus, pode esperar, porque aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Gálatas 5. Gálatas 5 ou Gálatas 6, eu posso estar me confundindo, 5 ou 6. Mas diz que aquilo que o homem plantar, ele colherá. Se nós plantarmos na carne, nós vamos colher na carne. Se nós plantarmos do Espírito, nós vamos colher no Espírito. Então aprenda com Cristo a buscar. Aprenda com Cristo a buscar. E isso mostra então a relação desse trecho aqui com o resto do Sermão do Monte. Qual é a relação desse trecho com o resto do Sermão do Monte? O que Jesus veio ensinando no resto do Sermão do Monte? O que o Sermão do Monte ensina? Como obedecer aos mandamentos de Deus. Ele ensinou sobre adultério, ele ensinou sobre não matarás, ele ensinou sobre juramentos. Todos esses ensinamentos de Jesus são ensinamentos como obedecer aos mandamentos de Deus, para que ao obedecermos, o nosso Pai venha nos recompensar.
Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque por meio dele nossos pecados foram perdoados. E por ele nós somos santificados. Para que nele nós tenhamos nossas orações atendidas. Ó Senhor, se há algum pecado oculto em nossas vidas, se há algum pecado secreto, se há algo em nossas vidas que não te agrada, nos mostre, Senhor, para que nossas orações não sejam mais impedidas. Nos santifique no teu Filho. No nome dele oramos. Amém.